Flávio e eu começamos a nossa parceria como arte educadores de teatro em projetos sociais e escolas dentro da Maré e em outras comunidades do Rio de Janeiro. Nós convivemos nessa realidade com os moradores e nos encantamos com as histórias de vida que eles possuem. E sentimos a necessidade de contar essas histórias, tão cheias de luta, de resistência e também com muita humildade, respeito e alegria. As crianças não conhecem essas histórias e também sentem vergonha de morar dentro da favela. E então resolvemos fazer um projeto de teatro para resgatar essa memória e ao mesmo tempo valorizar a identidade local junto com os alunos. Após o enquadramento e aprovação do projeto Fábulas, nós começamos no processo de mobilização, buscando adolescentes que se encaixavam no perfil e com faixa etária compreendida entre 12 e 18 anos. Esse recrutamento permitiu um contato direto com os pais, tornando-os responsáveis pelo projeto tanto quanto toda a equipe técnica. Pensamos em 7 oficinas: montagem teatral, dramatização, leitura escrita, pesquisa de campo, percepção musical, técnica circense e confecção de máscaras. O resultado dessas oficinas seria uma peça que fosse uma grande homenagem à Maré. E por que a Maré? A Maré é uma comunidade muito extensa e ela está no meio das principais vias do Rio de Janeiro, que é entre a Avenida Brasil, a linha amarela e a linha vermelha. E também é uma comunidade que não é pacificada. Por nossa sorte, no processo de idealização, encontramos a parceria da Ação Comunitária do Brasil. A intenção de execução desse projeto seria tornar a ação comunitária num ambiente agradável para esses jovens, que essas oficinas fossem ministradas de uma forma muito tranquila e que tivesse uma transparência junto com o que aqueles alunos estavam vivendo, os seus sentimentos, as suas entregas. E muitas vezes essas entregas elas chegavam até nós, os professores, os arte-educadores, os coordenadores, e com problemática, com situações que eles traziam para a gente que muitas vezes eles não têm abertura com os pais, com os responsáveis, e acabava criando na gente uma vontade de ajudar, uma vontade de conversar, e às vezes uma simples conversa bastava. Todo o grupo está muito unido, né? E é pontuado através da distribuição dos lanches diários. Eles comem sempre juntos, acabam o ensaio, eles permanecem juntos, a conversa permanece junta. E isso fez com que nós percebêssemos que o projeto Fábulas tivesse uma importância muito maior do que estava escrito no papel. Isso fazia diretamente uma diferença na vida dessas crianças e faz até hoje. Quando nós pensamos no que seria a apresentação final do projeto, a gente imaginou que fosse em cima da categoria de teatro de rua, que é uma categoria onde é marcado a voz e o corpo dos atores com mais ênfase, e havendo a possibilidade de troca desse público diretamente com os atores, possibilitando o jogo de improvisos e outras questões que abordam o acontecimento do teatro junto com o espaço público, uma troca direta. Em janeiro de 2012 começamos o Fábulas de uma Maré de Histórias, um sonho realizado que vocês vão conhecer agora. Depois desse processo de mobilização, a gente parte aqui para a Ação Comunitária do Brasil, onde começam os ensaios do Fábulas de uma Maré de Histórias. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na sala de aula, a gente utilizou a viola Spolin como uma metodologia, onde a gente pôde ter a oportunidade de fazer vários jogos teatrais, trabalhando bastante a atenção dos alunos, a atenção com o outro colega, a relação deles, o improviso. Se quiser passar, vai ter que dar dinheiro, senão dá meia volta e volta para os cotovelos, vai! Outra ferramenta que a gente agregou ao nosso processo criativo foi o Viewpoints, que
que trabalha bastante a arquitetura espacial, trabalha bastante o estímulo-resposta, a relação com o outro. Quando eu cheguei aqui, eu trouxe algumas referências para as crianças assistirem vídeos, né? E foram vídeos da Comédia dell'arte, vídeos falando sobre o cinema mudo. A gente foi mostrando a evolução da comédia para o cinema, o corpo, a forma, o jeito. Eles foram para a maré, desembocaram lá onde passaram 20 pescadores! E aí depois a gente descobriu que dentro dessa nossa linguagem maluca, que mistura tudo, cabia também um pouco de melodrama. E aí a gente trabalha as mocinhas que enganam, que são dissimuladas, que são delicadas, os homens que são um pouco brutos, têm uma forma mais bruta de falar, mas que também tem uma dissimulação. Eu estou à procura do pássaro. Pássaro? Que pássaro? Daquele bicho que a mana cria. O senhor bem sabe que eu só aceitei aquele convite para o cinema porque iríamos em Copacabana. Não quero criar expectativa, pois sabe que o periquito pegou o ingresso da sessão de cinema e fugiu carregando todo o envelope. A oficina de pesquisa de campo, ela serve para a gente conhecer as histórias da comunidade, conhecer as histórias da formação da Maré, descobrir alguns personagens que fizeram parte da comunidade, se destacaram, e os alunos começarem a se sentir pertencentes a essa comunidade, entenderem a riqueza cultural que a gente tem aqui dentro, né? E o cotidiano, as vivências, para eles saberem um pouco mais o que é esse local. Eu vim fazer teatro, porque o teatro me ajudou a valorizar a favela, mostrou como a favela é importante e eu acho o teatro interessante, porque eu nasci no Rio, meus pais nasceram no Angola, eles são angolanos e eu não sabia nada da história da Maré. O teatro me ajudou a aprender tudo sobre ela. Dentro dessa oficina, a gente escolheu alguns estagiários para trabalharem fazendo essas pesquisas de campo, né? Recolhendo algumas histórias. Qual o objetivo de você ser estagiário ou do estagiário? Conhecer a comunidade através de entrevistas com os moradores, intermediar o projeto e a população, ou seja, fazer essa linha, né, entre nós dois e descobrir fatos interessantes da Maré. Essas coisas é pra gente apimentar mais o espetáculo. Com a oficina de pesquisa de campo, a gente pode perceber que pessoas que não participaram ativamente da construção dessa comunidade não conheciam essas histórias. Daí o projeto surgiu com a ideia de fazer um registro dessa memória, através da fotografia e do audiovisual, realizando um documentário que seria a forma mais viável de levar essas histórias não só para os moradores da Maré, como também para o público em geral. Aí entrevistamos os moradores mais antigos, que chegaram em 1940, 1950, pescadores, presidentes da associação, a rádio comunitária, o Museu da Maré, enfim, pessoas que desenvolvem trabalhos sociais e culturais dentro da comunidade, para tentar juntar esses fragmentos e contar um pouquinho dessa história para vocês. Cada favela é um mundo, e dentro de cada favela a complexidade é enorme. No caso da Maré, né, a Maré é um complexo de 16, 17 favelas ali dentro. Né, 16, 17, cada um com história particular, com um tipo de moradia, com um tipo de inserção. Né? Então, são esses respeitos, essa delicadeza que o Estado tem que ter. Né, tratar essa população como ela deve ser tratada. Então, eu acho que é cedo para fazer uma avaliação, mas eu acho que é importante, né, que o Estado comece a investir, né, e gastar parte dos seus recursos exatamente com quem teve tão pouco. Né? A experiência ainda é muito pontual, né? Uma crítica que se faz é que ela começa exatamente na Zona Sul, na vitrine, né, nas favelas mais vitrines do Rio de Janeiro. Espero que ela se estenda para todo o território, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que essas intervenções, do ponto de vista dos projetos sociais, elas são bem-vindas. Algumas críticas à maneira como esse território é ocupado, né? Sempre é uma situação difícil, a gente sabe disso, qualquer medida de força ela é complicada, mas o que eu acho que é importante é que o lugar da favela comece a ser, digamos, visto de outra maneira. Né? A favela começa a ter um lugar, digamos assim, garantido na sociedade. A partir do momento que a memória começa a ser revelada, né, aquilo vai criando também uma forte identidade das pessoas. Né, e aquilo é uma possibilidade também de você apresentar novos projetos para a sociedade, né, mostrar a sua verdadeira face, enfim.
A oficina de leitura e escrita, ela tem como objetivo apresentar alguns tipos de textos para esses alunos e em cima deles a gente vai trabalhando algumas questões, né? A gente já trabalhou poemas, fábulas, contos, tudo para aumentar o acervo de conhecimento de leitura desses alunos. A favela é feita com qualidades e defeitos. Basta você morar nela e verás o amor aprimorando em seu peito. Hoje tem festa no morro, samba e feijoada o dia inteiro. Conversa jogada fora pelo povo da favela. Favela é raiz, favela é amor. Favela sem você choraria de novo. O meu texto, então, vamos lá. O que eu colocaria numa caixa de sapatos? Pouca coisa, com certeza. Colocaria um retrato de família, um rato dependurado numa ilha e um macaco de patins. Poder assistir a nossa querida professora em cena na sexta-feira, com histórias E o Eco canta. Canta, não é conta, canta. É um espetáculo infantil super bacana no Teatro do Jockey. Trazer essas crianças aqui hoje para assistir o espetáculo Histórias que o Eco Canta é um acontecimento único, porque assim eles aprendem a ter novas referências de teatro, eles começam a conhecer autores diferentes, saber como que funciona na técnica e assim acaba que dentro das aulas eles não têm tantas referências a não ser as referências que os professores vão trazendo. E quando eu vejo a plateia cheia dessas crianças, é uma possibilidade deles caírem a ficha para tudo que é falado lá dentro de sala de aula. Em relação à oficina de percepção musical, que era com o Arte Educador Espírito Santo, fomos para o espaço do Espírito Santo lá na UERJ, as crianças tiveram contato, descobriram como é que se construía esses instrumentos. Na verdade, o que aconteceu? Aqui foi escolhido um grupo para tocar. A gente fez um concurso, vamos dizer assim, de crianças que poderiam tocar no espetáculo. Porque esse espetáculo ele acabou virando um espetáculo musical que ele não era. Quando eu entrei também na dramaturgia, eu acabei colocando um monte de músicas, que não é um espetáculo musical, é um espetáculo musicado, mas que acabou entrando no contexto. E aí como é que faz esse negócio? Vamos tocar, na verdade a ideia era essa mesmo, de construir instrumentos e tocar, mas não tantas músicas como está inserido no texto. Então, eu acho que a questão musical do espetáculo, ela é uma parte, porque ela é uma descoberta além do espetáculo, além do talento desses meninos como atores, e sim do talento como músicos. Tanto que a gente fala para os pais, olha, investe nesse menino, porque ele tem talento, você não pode deixar ele ir fora, você não pode desperdiçar isso, sabe? Eu acho que é muito sério. É algo que está latente, que está batendo, sabe? No primeiro momento do trabalho, nos primeiros encontros que nós fizemos, eu comecei trabalhando consciência corporal, que é para que eles começassem a pensar sobre os diferentes segmentos do corpo, e não nele como um todo. Então a gente foi trabalhando isso através de exercícios de alongamento, de coordenação motora, de ritmo, e aí a gente foi segmentando esse corpo deles para eles passarem a ter um novo olhar sobre o próprio corpo. E aí no segundo momento a gente começou a inserir isso dentro já de uma coreografia, como é que a gente utiliza essas ferramentas e usa desses instrumentos para criar uma coisa lúdica, um segmento lúdico.
E aí a gente foi montando aos poucos, brincando, com brincadeira, porque para que eles pudessem se envolver e aquilo fosse passado de uma forma gostosa, divertida. E a partir daí a gente foi inserindo isso dentro do espetáculo. E aí a música chegou, né, do espetáculo, a música composta especialmente para o espetáculo, e a gente foi usando dessas ferramentas que a gente tinha desenvolvido anteriormente para criar uma coreografia, né? E aí é muito bacana de poder ver eles usando o material que a gente tinha levantado para brincar e criar e compor dentro do assunto que estava sendo pesquisado para o espetáculo. Figurinista da peça Santa Maré, que se passa em 1955, num universo de pescadores e imigrantes nordestinos, basicamente, mas também tem a Orosina, que é a personagem principal, que é mineira, tem uma família carioca. Então, como a peça é formada a partir de diversas famílias, né? E eu me inspirei nas diversas referências regionais para criar as roupas da peça. Quando eu comecei a pesquisa, eu reparei que as roupas são sempre muito parecidas e simples, sabe? Calça de linho, camisa manga curta, roupas muito gastas. Então o processo do figurino vai ser o envelhecimento das roupas. Mas ao mesmo tempo tem o núcleo da peça, que são os narradores, que a inspiração é a comédia dell'arte. Foi engraçado que no primeiro dia que eu estive com as crianças, eu falei um pouco do figurino, e aí na aula seguinte, um monte deles já trouxe croquis. É legal perceber como elas se interessam também pela roupa, né? Que elas desde novinhas já entendem a importância da roupa para a construção de personagens. Na oficina de confecção de máscaras, os alunos tiveram como referência os tipos da comédia dell'arte e aplicaram técnicas de reciclagem, reaproveitamento de materiais em cima das próprias máscaras que eles estão utilizando no espetáculo. Meu nome é Derô Martins, cenógrafo do espetáculo. Eu busquei transformar de uma forma bem pequena, com exemplares de moradias que eram feitas de madeiras, e a licença poética me permitiu que fizessem casinhas do mesmo padrão, até porque as fontes de pesquisa que eu recebi me deram algumas informações que foram bastante relevantes nesse sentido. A inspiração veio a partir da pesquisa que eu recebi, e lendo essa pesquisa eu percebi que nos anos 40 essas pessoas construíam casas de madeira sobre palafitas. Então essa ideia de manter o cenário cru apenas na madeira, sem pintura, é para justamente remeter a esse período em que as casas eram feitas de madeira sobre palafitas. Sou o Leandro, tenho 18 anos. Minha rotina é assim: de manhã eu trabalho com meu irmão na mecânica, e à tarde eu venho no projeto Fábulas e à noite estudo. Fui escolhido para ser estagiário, para trabalhar com Derô, que é na cenografia. Meu primeiro contato com o teatro foi com Fábulas. Para nós da ação comunitária do Brasil, principalmente aqui para o núcleo da Maré, é muito importante a gente ter acontecendo teatro, principalmente que foi um dos grandes desafios da gente ter uma turma de teatro aqui. Então, essa atividade de teatro, além de comungar com a questão da leitura, expressão corporal e também com a comunicação, mexe com a história de cada um deles, com o histórico da comunidade. A ação comunitária está aqui em torno de 30 anos, participando desse cotidiano, e é muito importante que essas crianças e esses jovens também tenham uma noção de como foi a criação desse espaço, por que as pessoas
os mais antigos tiveram de fazer para que tivesse esse lugar. Hoje, como está, ainda precisamos de muitas melhorias, mas como caminharam para chegar até a Vila do João? 3 dias, falta 2 dias! 1 dia! É hoje! Hoje também se votará para eleger o novo presidente da Associação dos Moradores do Morro do Timbal. A contagem de votos é da forma antiga. Eles apenas que o povo comparecesse na praça, dizendo que o documento ficou próprio que tu é tu mesmo. Pedro Rubino! Tá ligado aqui não, chefe? Eu não te falei, Sebastião, que nem teu problema nenhum morar aqui. Tanto que vocês podem ver várias famílias montando suas casas pela redondeza, mas só tem um porém. Por aqui por cima já não tem muito espaço. O pessoal tá montando suas casas lá pela beirinha da água, talvez para fica lá no Parque da Maré. Dia de São Pedro, nosso protetor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tomai.